Pessoal, muito boa tarde, meu nome é Franquizete, hoje é dia 9 de junho de 2022 e nós estamos trazendo nesse vídeo uma carta que a gente sorteou do Tarô dos Santos e hoje nós estamos trazendo Santo Agostinho, né? O filósofo, um dos primeiros filósofos da Igreja Católica, né? Por ele foi fundamentado muitas teorias, né? Sobre livre-arbítrio, o bem e o mal, né? Sobre a vida, sobre iluminação divina, perdão, sobre a fé e a razão que andam juntos, né? Tudo isso para buscar Deus, né? Mas é muito interessante que ele usou muito a ciência muito a parte de ciência, conhecimento e sabedoria para fazer com que o homem se aproximasse mais de Deus, né? Fazendo com que as pessoas pensassem mais quem é Deus. Muitas vezes nós temos que ter Deus, né? Sentir Deus, mas muitas vezes também nós temos que entender Deus. E nunca vamos entender Deus, tá? Porque pode-se descrever muitas coisas sobre Deus, né? Na verdade, Deus é tudo, Deus é todos, tá? Nós somos filhos de Deus, né? Pela mecânica quântica, Deus é o Criador, nós somos filhos de Deus, nós somos co-criadores, nós criamos o nosso destino. Não estou falando que não estou comparando ninguém a Deus, tá? Eu estou falando que nós somos filhos de Deus, é bem diferente isso, né? Mas Santo Agostinho veio fazer com que a gente pensasse, pena que a gente não pensa muito sobre o bem e o mal, livre-arbítrio, livre-escolha, né? Sobre filosofia, é muito interessante. A obra dele, eu estava lendo um pouco antes de fazer esse vídeo para entender um pouco mais sobre Santo Agostinho. Não é fácil. Santo Agostinho, antes de se converter para o cristianismo, né, ele tinha uma vida uma vida terrena, né, que aprontava todas, né? Mas ele era muito inteligente. Mas aos poucos ele foi se entrando, né, foi buscando conhecimento, foi buscando a verdade, foi buscando a filosofia, e ele foi, de repente, primeiro pela razão e depois pela fé, ele se converteu no cristianismo e aceitou Jesus e Deus, né? É muito louco isso, né? Ele fez uma revolução na época dele sobre conhecimento, né? É muito interessante, né? Ele fala que o mal nada mais é do que a ausência do bem, né? Mas isso não deixa de explicar que o mal é uma escolha nossa, né? No livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio que a gente tem. Se Deus deu o livre-arbítrio, a gente pode escolher ir para o bem e para o mal. Ele fala que a escolha do mal é uma coisa que acontece, né? Mas ele fala que o mal é a falta de amor, né? O mal é a falta do bem. Mas é uma escolha que a gente faz, né? Ir para o bem ou para o mal, ir para a luz ou ir para as trevas, né? É muito interessante isso no momento atual, né? O que ele falou em torno de, deixa eu ver aqui, o ano que ele morreu e nasceu, tá aqui. É tanta coisa aqui. Entrei num site muito legal que fala um pouquinho sobre ele. Cadê? 400. Tá aqui. Em torno de 400, né, depois de Cristo, que ele começa a se converter, né? É muito interessante a filosofia dele, o conhecimento dele, né? A gente entender um pouco mais sobre fé, sobre razão, né? Ciência e fé, né? É muito importante a gente se conhecer mais, né? E muitas vezes a razão faz a gente entender a nossa fé, as nossas escolhas, as nossas decisões, né? A gente não tem que separar a emoção da razão, a gente não tem que separar o conhecimento da religião. Muito pelo contrário, os dois têm que andar muito juntos
para a gente chegar mais próximo de Deus e ter mais Deus na nossa vida, né? Talvez sejam essas palavras que ele quis dizer, né? Do seu jeito. Do seu jeito, né? É muito, é o que eu falo muito, ele estudou muito filosofia grega, teologia, para chegar até Deus, ou tentar entender mais Deus, né? E da sua forma ele deixou um legado, deixou um conhecimento, né? Busque ler um pouquinho, né? É muito interessante. Muitos de vocês talvez já estudaram, né? E têm um conhecimento muito forte sobre ele, né? E sabe muito bem do que eu estou tentando falar, né? Mas tenham fé, acreditem nela, tenham uma fé cega, mas sempre também julguem essa fé cega, tá? Porque muitas vezes a fé cega pode nos machucar, né? Por uma fé cega, a gente entrou em muitas guerras no passado, tá? Que Santo Agostinho traga conhecimento e liberdade de livre-arbítrio, liberdade de expressão a todos nós. Meu nome é Franco Chisetti, trabalho com consultas de tarô e baralho cigano. As consultas são feitas via Skype, WhatsApp, telefones ou presenciais em São Paulo, aqui na região da Avenida Paulista. Para agendar uma consulta, fale comigo pelo WhatsApp 11 993 69 5791. Eu passo valores e informações desses atendimentos. Não esqueça de dar um like, não esqueça de dar um alô pra gente, faça o seu comentário e faça a sua inscrição. Forte abraço, tchau!